nome da Igreja Batista de Vila Gustavo, eu quero agradecer a presença dos irmãos nesse dia ímpar e histórico na vida da igreja e da vida do pastor Emerson e da sua família. Quero dizer que você está fazendo parte desse momento tão especial na vida do pastor Emerson. Certamente, depois do culto, ele poderá me abraçar e lhe agradecer por este momento tão especial na vida da igreja. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé nesse fórum, para que nós possamos orar ao dono da festa, ao nosso Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos, ó Deus, porque deitamos, levantamos, nos alimentamos. Te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos aqui neste momento para poder, ó Deus, juntamente com a tua igreja, se alegrar, ó Pai, com este momento tão importante na vida do teu servo. Teu servo que o Senhor levantaste, o teu servo que o Senhor, ó Pai, tem dado a ele a convicção do seu chamado. Senhor, fala conosco durante este culto de todas as maneiras, através do louvor, através da palavra, através de um abraço, da maneira que tu queres, Senhor. Que todos nós possamos sair daqui hoje com a convicção de que o Senhor é nosso Deus, é nosso Pai, é nosso Senhor e Salvador, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos este culto nas tuas mãos. Amém. Abre suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, verso 28. Diz assim: cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, e ele comprou com o seu próprio sangue. Bem, a igreja pode se sentar. Pastor Emerson, ele tem um tesouro nas mãos dele. E todo esse tesouro que é o nosso Senhor, dará a ele todas as condições para que ele possa prosseguir nessa caminhada. Porque foi esse Deus que capacitou o pastor, foi esse Deus que escolheu o pastor Emerson, foi esse Deus que trouxe ele para essa terra tão distante e diferente, né, a cultura do lado da Bahia, mas é esse Deus que está capacitando o pastor. O pastor tem esse tesouro para tomar conta, que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela está disposta a ajudar o pastor naquilo que o pastor precisar. Estaremos sempre com o pastor, em nome de Jesus. Bem, eu quero convidar o Maurício que irá fazer uma oração de gratidão. Eu, todas as vezes que eu olho para o Maurício, eu lembro de quando eu era criança, eu lembro da minha história, que a mãe do Maurício, a Maria Emília, me deu hora no Deus, né? Quando eu tinha 7, 8 anos. Minha professora lá, embaixadora do Rio. Então, todas as vezes que eu vejo o Maurício, eu lembro dessa história da minha mãe. Estou feliz de ser ligado da minha mãe como beijo. E para esse motivo que nós temos hoje aqui para agradecer ao Senhor, você certamente tem o seu motivo. Qual é esse motivo aqui que você tem de agradecer ao Senhor por enviado, o servo enviado, a pastora aqui? Esse tem o seu motivo. Se você puder, feche seu olho, pensa em você. Agradecer ao Senhor pelo imenso amor. Pai, nós todos aqui, nós te pedimos graça, glorificamos o teu nome, pelo teu amor, pela tua graça infinita, inexplicável. Nós te agradecemos. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um, cuidando de cada um de nós. Tira a consciência.
essa comunidade local aqui e cada um de nós que viemos de outras igrejas, nós temos inúmeros e incontáveis motivos de louvar o teu nome. Porque o Senhor é bom e porque nós podemos desfrutar da tua vontade todos os dias. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante disso, na condição de vice-presidente da igreja, eu declaro aberto assim. Graças e paz a todos. Queridos, para nós uma honra, uma alegria, um privilégio poder estar aqui nessa noite e juntos darmos posse ao novo pastor dessa igreja. A chegada do pastor é um momento histórico, mas é também um momento espiritual. A posse de um pastor, os irmãos não têm ideia do que pode estar acontecendo neste exato momento. Daqui a pouco nós vamos contar um pouquinho dessa história, como tudo começou. Mas antes eu quero, nessa assembleia extraordinária, e os irmãos, talvez alguns não entendam porque eu estou à frente aqui, porque até o dia de hoje eu sou pastor interino dessa igreja. Então hoje, daqui a pouco, literalmente eu passo o cajado do pastor. E eu quero primeiro agradecer a minha igreja, a Vila Menegros, que é a mãe aqui de Vila Gustavo, que nesse tempo também me abençoou, permitindo poder acompanhar os irmãos aqui. Eu quero convidar, primeiramente, o nosso presidente da Ordem dos Pastores de Seção São Paulo, pastor Heitor, que vai dar uma palavra de saudação à igreja neste momento importante. Saúde a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ligados. Deus sabe o quanto nós oramos por você. Desde quando o Serginho comentou que ia estar sempre interinamente aqui para Gustavo, nós entramos, oração, conversando, chorando, nos questionando como você ia fazer. Mas não tem por que a gente questionar quando Deus está falando com Deus. Ele já tinha a pessoa certa para aqui. Ele já tinha o momento certo para você estar aqui. E é maravilhoso poder contemplar a graça e a bondade do Senhor, conduzindo cada momento da sua chegada. E como é bom, quando a gente está longe ali, mais ou menos, né? Ali na Boas Novas, a gente só ouve falar, e como é Vila Gustavo? Vila Gustavo. Outro dia, a gente estava em frente lá fazendo oração na igreja, e passou uma membresia da igreja. A gente Vila Gustavo falou, pastor, como é que você está? Eu falei, estou bem, como é que está na Vila Gustavo? Pastor, você não faz ideia. Isso é a graça do Senhor Jesus falando aqui. Meu coração se alegra. Eu quero que você saiba, eles e família. Vocês podem contar com as nossas coisas. Nós estamos juntos em oração. Oro por você. Desde que você ser inteiro aqui. Eu estava lá da Cameteiros ainda. E agora, mais amor ainda, saber essa missão tão especial. Que é cuidar desse povo tão amado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Quero chamar o pastor Nilton Quaresma, que vai dar uma palavra também em nome da nossa associação, da Nordeste da capital. Pastor Nilton, patrimônio não tombado nosso. Vai falar em nome da associação. Boa noite a todos. Para que estamos aqui nesta noite. Um dia realmente de regoziju e gratidão a Deus. Pastores foram feitos para pastorear, igrejas foram feitas para serem pastoreadas. E essa é uma prática do nosso meio batista, que cada igreja tem o seu obreiro, tenha o seu pastor. Para a igreja, recebendo aí o pastor Edson, aqui no seio da nossa querida associação, e já conhecido anteriormente, né? Mas quero deixar aqui um abraço da nossa associação. Eu sou o pastor mais jovem da associação, o menos experiente, mas estamos aí. Pode contar com a gente, nosso apoio, a nossa ajuda. Eu não cobro consultoria, tá? E quando cobro barato. Nós estamos aí para te apoiar, para te ajudar, para te auxiliar. E também a igreja desejando que
haja nesta noite um verdadeiro casamento. Pastor e igreja e pastor. E que o irmão possa desenvolver o ministério profítico, dom, para a alegria do irmão, para a alegria da igreja, mas acima de tudo, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe também. Amém. Quero chamar a irmã Maria do Socorro, querido Félix, que é a líder das mulheres da nossa associação. Eu agora vou falar líder das mulheres para não cometer nenhum erro, porque às vezes o meu feminino é ele será. Então, para não correr risco, eu quero chamar a líder das mulheres da associação, irmã Maria do Socorro. E já chamar a digníssima esposa do pastor. Eu trago um abraço para todas as mulheres da Associação da Mulher da Capital. Algumas estão aqui, né? Como essa igreja também faz parte. Amigos, é um prazer muito grande receber você na nossa associação. E a gente veio oferecer o nosso colo, o nosso abraço, o nosso carinho. E dizer para vocês também, junte-se a nós que faremos bem. Nós estamos aqui para te convidar para você fazer parte desse grupo de mulheres, um grupo pujante da nossa associação e que você siga bem o nosso meio. Igreja, ame a camisa. Mulheres, cuide bem da camisa. Além de cuidar bem do pastor, cuide da camisa também. Tá bom? Isso é uma recomendação da sua presidente. Que Deus abençoe sua vida também, que você faça muito bem aqui como esposa do pastor, trabalhando aqui com essas mulheres, trabalhando conosco com a associação. Deus abençoe. Eu vou oferecer essas flores para você, Bom, nesse momento nacional, vamos entrar numa palavra da nossa convenção das mais de 1.200 igrejas no estado de São Paulo e da Ordem dos Pastores. No estado de São Paulo, hoje o presidente, o pastor Marcos Pérez, e que, sabendo da minha presença aqui, pediu para que eu transmitisse a você, meu amado irmão, um abraço da Ordem dos Pastores. Tá? Somos mais de 3.000 pastores. Se pegarmos desde o início, 3.800 e pouco. Mas alguns já foram promovidos para a glória, alguns já estão com o Senhor. Então são 3.000 pastores hoje na ativa no estado de São Paulo. E vamos dar continuidade. Quero convidar vocês a louvar o Senhor. O Ministério de Louvor está com a palavra e vamos adorar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Agradecer a Deus pela vida do pastor Emerson. E daqui a pouco nós vamos ouvir um pouquinho da história do pastor. Tá? Tem uma figura aqui que é o pastor Silvestre, que, vamos dizer assim, humanamente falando, é o responsável pelo Emerson estar aqui. Tá? Vocês vão conhecer um pouquinho dessa história. Fala, Senhor, igreja. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vocês podem ficar de pé. Vamos dar a Ele. Nosso Deus tremendo e maravilhoso. Vamos dizer que é santo. Somos
Amém. Ele é exaltado no céu, exaltado na terra. Ele é exaltado por nós. Ele é o único merecedor da nossa oração e do nosso louvor. Amém? Amém. Essa é a hora que a gente canta junto. Esse é
Pode sentar. Pode sentar. Prometo ser breve, ser rápido e me segurar aqui, tá? Os irmãos sabem, hoje eu faço cajado com o pastor Emerson, mas eu preciso contar um pouco da história, como tudo começou. Eu não vou falar a respeito do Emerson, não, tem muita história. Mas eu quero falar como tudo começou para a chegada do Emerson aqui. O Emerson veio para São Paulo com a promessa de um emprego. Quando estava no avião, o emprego caiu fora. Aí, numa conversa de amigos, eu vou pedir para o pastor Silvestre ficar em pé. Ele tem dificuldade de me aparecer. Numa conversa de amigos com o pastor Silvestre, ele falou: olha, tem uma família aqui que eles atravessam São Paulo para vir para cá. Eles saíam de Guarulhos e iam para Franco da Rocha. Por quê? Porque você vai entender a importância de estarmos no centro da vontade de Deus. Ele fazia isso porque o pastor dele lá na Bahia recomendou o pastor Silvestre para ele. Então ele atravessava e ia até a igreja do pastor Silvestre em Franco da Rocha. Aí o Silvestre falou: eu falei, Silvestre, você tem tanta gente aí, manda uma paz aqui para me abençoar. E aí o Emerson veio, gostou da igreja, a família gostou da igreja. E aí uma vez eu pedi para o Emerson vir pregar aqui, né? Nessa época, não sei se ele já estava na Superquadra, acho que ainda não, né? Não, estava na padaria ainda. Rapaz. E aí a minha esposa conseguiu para ele uma vaga lá na Superquadra, onde está trabalhando até hoje. E ele veio pregar aqui, a igreja gostou muito dele. Né, Silvânia? Como é que você chamou o pastor mesmo? Sapatinho de fogo. Sapatinho de fogo para poder vir. Eu falei: olha, gente, tem duas dificuldades. Uma que ele está chegando em São Paulo agora, ainda está se adaptando. E a outra, o trabalho dele. Ele trabalhava por escala. Então, tinha domingo, acho que era uma folga, um domingo por mês de folga. Então, como que ele ia conseguir pastorear a igreja assim? E aí, nós começamos passou alguns pastores aqui, e aí um dia eu falei com a Nila, conversamos, eu, ela, o Emerson, sobre a possibilidade de mudar a escala dele lá. Ele conseguiu mudar a escala dele para segunda a sexta-feira. Aí ele começou a vir para cá para ser eu como pastor interino e ele como pastor aqui da igreja. Eu falei para ele: olha, eu estou como pastor interino, mas quem vai tomar as decisões a partir de hoje é você. E foi um tempo de namoro. E esse namoro chegou agora ao casamento, como já foi colocado aqui pelo pastor Hilton Quaresma. E nosso desejo é que esse casamento dure até a volta de Jesus. Amém? Amém. Queridos, o Emerson é alguém que eu aprendi a amar. Né? Silvestre nos apresentou, e daí em diante a gente tem caminhado juntos. E essa é uma das marcas do povo batista. Essa é uma das marcas de ser batista, que é a marca da cooperação. A Igreja Batista em Vila do Sal é filha da Vila Medeiros. E como filha, ela já é emancipada. Mas quando ela precisou, pediu socorro à mãe. E na época, eu recebi um grupo de irmãos lá. O irmão Jair, eu vou pedir para ficar em pé, porque o irmão Jair passou por uma cirurgia recentemente. Jair, Carla, está aí a Carla? Está lá na mídia. Fábio, cadê o Fabinho? Fabinho é o modo de dizer, né? Que é Fabão, né? Fábio está aí nos corredores cuidando dos carros, cuidando de algumas partes. Kelly, teve mais Silvana. Eu recebi esse grupo de irmãos quando houve a saída do pastor Ailton aqui, e eles me pediram suporte. Eu, como pastor, na época era o presidente da Ordem dos Pastores do Estado de São Paulo, e viemos aqui abençoar os irmãos, porque ser batista é isso, irmãos. Batista é cooperação. Eu quero chamar o pastor Silvestre, ele vai dar uma palavra breve sobre o pastor Emerson. Ainda não é o momento da posse, não. Vem aqui dar uma palavrinha breve.
Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Bom, o Hermes Marcos é baiano, né? Eu tenho um amigo baiano que ele fala assim: eu não queria me gabar, não, mas é verdade, eu sou baiano. Sim. Esse não sou eu, não. Mas eu algumas vezes eu fui pregar em Salvador, na Igreja Batista de Salvador, em 2005. Lá eu conheci um pastor Félix, né? E nós ficamos muito amigos, nós somos amigos íntimos, é um amigo muito coração. E aí eu voltei várias vezes a Salvador, todas as vezes que eu vou a Salvador, eu fui na casa do pastor Félix, e a coisa de, vai fazer uns 2 anos, 3 anos já. 2 anos. Aí ele falou para ele, tem um amigo, pastor, vindo para São Paulo, e vai fazer um emprego, parece que a coisa não deu certo, e ele vai saber tudo, eu queria que você acolhesse ele, e eles foram lá para frente da rocha, né? E são queridos da igreja, são ovelhas itinerantes. Se vocês maltratarem, vocês sabem que foi aqui na rocha até na sopa. Então a gente vai vir aqui, eu vi com o ônibus lá que eu queria ter. Mas foi assim maravilhoso de poder ter esse tempo com ele. E o pastor Sérgio estava precisando de ajuda, a gente foi apresentar, e tínhamos trabalhadores coisas, né? Também ficaram igualmente, que é impossível não gostar deles, né? Então, eu tenho certeza que essa igreja vai ser muito abençoada. Algumas coisas, amigos, são importantes no nosso meio batista. Quando você apresenta alguém, você recomenda alguém, você está assinando, você está avalizando. Isso é uma coisa muito séria no nosso meio, né? E o pastor Félix, lá de Salvador, é uma pessoa que tem profundo estudo cultural, é um casal de Deus. E realmente eu posso atestar para você. É um casal de Deus. Eles, algumas coisas são importantes a gente observar. Eu sempre observo como vou cuidar de faço. Primeira coisa, um casal desprovido de vaidade. A vaidade do carro que nós. Segundo, são modestos, simples, são amorosos, são calorosos. Outra coisa que eu observo, ela cozinha bem, eu vou almoçar. Ah, verdade, não. Casa de banho, né? Ela fez um plano. Aliás, já faz um cozido, né? Se você for na casa dela, ela faz um cozido baiano, você vai ver. Mas são algumas coisas que a gente precisa observar. Outra coisa, a vida de oração. E há algo que é sobrenatural no Espírito. O Espírito Santo testifica. É algo que a gente não consegue explicar, mas é algo que vem de Deus. Eu sei que o Quaresma é o nome de Deus. Eu sei que a Bíblia é o nome de Deus. Eu sei que o Heitor é o nome de Deus. Eu sei que o pastor Daniel é o nome de Deus. Então, é coisa sobrenatural e é a mística do corpo de Cristo. Então, pastor Sérgio, você é o Papa, né? Você é o chefe aqui. Então, eu estou muito feliz, com certeza, que vocês são muito abençoados. São humildes, trabalhadores. Nós precisamos de igrejas com homens de Deus, com mais simplicidade, com mais modéstia, que sejam trabalhadores, que amem Ele. Amém? Eu sempre não conheci, não sei já que não estava, que não conhecia o Silvestre, agora estou conhecendo. Quero chamar o pastor Emerson, nós temos agora um momento
vamos dizer, administrativo, que é onde o pastor vai ler o termo de posse do pastorado, mas não é apenas administrativo, é também espiritual, porque ele está assumindo um compromisso aqui com a igreja, com vocês. Pastor, você só não leia seus dados pessoais aqui, porque como estamos sendo transmitidos, e hoje a gente tem a lei de proteção geral de dados, que é a pior coisa que tem quando alguém vai no termo e começa lá RG, CPF, essas coisas. Leia só seu nome completo, tá? Boa noite a todos, graças e paz. Vamos ler as letras pequenas do contrato. Amém? Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e da Assembleia Solene da Igreja Batista em Vila do Estado, eleito pelo voto democrático desta igreja e consciente da vontade de Deus para a minha vida e meu ministério, eu, Emerson Corrêa Marques, brasileiro, casado, pula a parte da identidade, assumo o pastorado e a presidência da Igreja Batista em Vila do Estado e prometo depender de Deus, da graça de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo para o exercício do meu ministério em direção desta igreja. Aceitar a Bíblia Sagrada como única regra de fé e conduta e propósito da verdade que ele pregava, ensinar e compartilhar em meu ministério. Aceitar como fiel as sagradas Escrituras e a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Aceitar, cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Igreja e suas normas administrativas. Dedicar-me à pregação e ao ensino da Palavra de Deus todos os dias do meu pastorado, alimentando-me e alimentando o povo com as sagradas letras interpretadas à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Se um dia, por desventura, descrer da Palavra de Deus e das doutrinas de nossa fé, deixar o ministério e em paz a Igreja de Jesus Cristo, cuidar da vida espiritual e adequar o sustento da minha família, de modo que não seja repróbado perante a igreja que venha a ensinar e a pregar. São Paulo, dia 14 de janeiro de 2022. Os fotógrafos de plantão aí, a foto da assinatura aqui, para depois a gente colocar dele. Vem aqui, filho, vem. Olha aqui, olha aqui. Dá um foto de assinatura aí, faz aquela música. Você viu a letra de mérito? Só a pose agora. Só a pose agora. Olha vez. Muito bem. Querido pastor, nós estamos aqui. Quero chamar os pastores presentes, pastor Silvestre, pastor Nico Quaresma, pastor Heitor, pastor Daniel, pastor Paiva. Tem mais algum pastor aqui presente que eu não identifiquei? Por gentileza. Se houver mais algum pastor, nós vamos ter agora o momento da oração de posse do pastor. E assim nós nomearemos o Senhor como presidente da igreja, como pastor da Igreja Batista de Vila do Estado. Pastor, subam aqui, pastor Heitor, pastor Silvestre, a fazer oração de posse. Quero convidar a esposa para estar aqui ao lado do pastor. E os filhos. Não é consagração, o ministro já foi consagrado, é oração de posse. Tá? Quero chamar os filhos aqui. Pastor Vladimir já chegou? Pastor Vladimir? Para.
Muito bem. Pastor, se for possível, muito bem. Os filhos aqui do lado, a esposa. A gente tem esse momento da foto aqui bonito. O pessoal da mídia acabou com o microfone. Muito bem, pastor Silvestre. Sempre as suas mãos aqui, busca a pé. Senhor Deus, amado, nós nos alegramos, Pai, porque o corpo de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, do céu, aqui em Vila do Estado, a igreja, aqui em Vila do Estado, outorga agora esse homem um mandato de pastor local. Ele seja o pastor dessa comunidade, conforme a tua vontade. E nós agora, Senhor, intercedemos, pedindo que o Senhor derrame sobre ele a unção que nos salva do céu. Nós reconhecemos nele, Senhor, não somente o chamado, mas as capacidades necessárias para exercer aquilo que é sagrado, Senhor, que é cuidar das tuas ovelhas. Porque, na verdade, essa igreja, esse rebanho, pertence somente a ti. E nós clamamos, e o Senhor de graça. O Senhor derrame afetos de misericórdia sobre a vida do pastor Emerson, sobre a vida da família, dos seus filhos. E nós colocamos as mãos do Pai em nome da igreja do Senhor Jesus, clamando para o Senhor querido, que é Jesus. O Senhor encha ele de amor, de misericórdia, ó Pai, enche ele de perdão, e nos dias difíceis, ele lembre que foi chamado para amar, e nos dias de alegria, essa igreja também possa dizer o quanto ama esse pastor. Senhor, nós declaramos que todo espírito, Senhor, de divisão, todo espírito de rebelião, não está presente a unidade da igreja do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor estabeleça aqui na vida desse teu servo e na vida desse nós repreendemos toda a obra de Satanás, toda a obra que se levanta contra a glória de Deus, e que essa igreja seja conhecida, uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que acolhe a todos que vêm buscar a tua presença. Nós oramos, Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós seremos ministrados por uma palavra da parte de Deus, e para mim é uma alegria ter essa oportunidade de ouvir a palavra por intermédio da vida do servo do Senhor,
pastor Sérgio, que tem sido uma bênção, não só para a minha vida, mas para a vida da igreja. E acredito que nessa noite você também sairá daqui edificado com os estudos. Pastor Sérgio, muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Bom, primeiramente agradecer a honra, o privilégio. Quando conversamos sobre a ordem de culto, sobre o pregador, falei para ele: amado, fique à vontade, até te indicado para ser o Silvestre, mas ele falou que, então, eu agradeço a Deus a honra, o privilégio. Eu quero convidar você a pensar comigo sobre a questão do chamado ministerial. E o texto que eu vou ler com os irmãos é o mesmo texto que já foi lido aqui pelo nosso vice-presidente, pelo irmão Silvio, carinhosamente também conhecido como Pelé. Atos capítulo 20, verso de número 24. Gente, olha que bonito daqui, viu? Que bonito ver a casa do Senhor, o templo aqui cheio, para honra e glória do nosso Deus. Alguns meses atrás, algum tempo atrás, nós estávamos aqui reunidos, chorando e pedindo a direção de Deus. Quem me conhece sabe que eu sou chorão. Mas hoje o choro é de alegria. A Silvana estava aqui, nós tínhamos uma reunião, tinha 6 irmãos aqui. Nós falamos: o que vai ser feito? Deus está à frente. Deus está à frente. Deus faz a obra do Senhor. Fabrão, você faz parte. Queridos, abra aí sua Bíblia em Atos, capítulo 20, verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Oremos. Pai, obrigado a Deus. Obrigado a Deus, porque sabemos que o Senhor conduz a nossa história, o Senhor é dono da história. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos permite, neste momento, estarmos celebrando e dando posse ao novo pastor dessa igreja, Deus. Pedimos, Senhor, pela tua vida, pela sua família, pela vida dessa igreja, Deus. Que a cada dia os teus filhos possam crescer mais e mais na tua graça, no teu conhecimento. E que em breve, ó Deus, esse espaço, esse tempo seja pequeno, para tantas vidas que vão render nos teus pés. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos reunidos aqui nessa noite com o propósito de agradecer. Agradecer a Deus por um chamado pastoral. Agradecer a Deus porque um servo ouviu a voz do seu Senhor, se preparou e hoje tomará posse como pastor de uma parte do rebanho do Senhor. Como é bom a gente ver Deus conduzindo a história. Queridos, agradecer a Deus, agradecer a Ele, à igreja, agradecer ao pastor Emerson por ouvir a voz do Senhor. Porque não basta ouvirmos a voz do Senhor, é necessário também obedecermos. É necessário também que o nosso coração esteja disposto a fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mão. E como todo culto, esse culto deve ser, e estamos aqui para prestar um serviço ao nosso Deus, agradecendo a Ele por nos dar o privilégio de servir. Meus amados irmãos, você tem um privilégio enorme na tua vida, que é servir o reino de Deus. Não pense em outra coisa, meu amado. Por isso a palavra do Senhor diz que a nossa prioridade deve ser agradar a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e mais coisas nos serão acrescentadas. Queridos irmãos, é preciso lembrar que ministério é serviço e não serviço. Infelizmente hoje alguns estão fazendo do ministério uma plateia. Infelizmente, nos dias atuais,
estão fazendo o ministério uma vitrine, outros querem fazer do ministério uma carreira profissional. Um grande pastor batista que tem influenciado a minha vida e minha carreira ministerial, John Piper, ele diz: senhores, nós não somos profissionais, nós somos pastores. Pastoreio não é profissão, pastoreio é vocação, é chamado. Pastoreio é o encontro da vontade de Deus na sua vida. Neste texto, Paulo nos ensina algumas marcas do chamado ministerial. O contexto dessa passagem do livro de Atos é a convocação que Paulo faz aos líderes da igreja em Éfeso, ou melhor, os líderes para encontrar ele em Éfeso. E ali Paulo dá algumas orientações para aqueles irmãos. Vocês sabem, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, e ele tem esse nome Atos, porque Atos quer dizer prática, atitude. Esse livro poderia ser chamado Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo, mas ele é chamado Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos ele não tem um fechamento. Você não vai pegar o livro de Atos e ver lá no último capítulo: eu, Lucas, termino aqui o relato. E sabe por que o livro de Atos não tem fechamento? Porque a história da igreja continua sendo escrita. A história da igreja é escrita através da minha vida e da sua vida. Tem uma canção antiga do tempo que o Emerson usava calças curtas, que diz: para o louvor de sua glória, escrever através das nossas vidas, pelo querer. Cumpra em nós os teus planos, vem Senhor, e reina hoje aqui. A história da igreja continua quando uma alma rende seus pés de Jesus. A história da igreja continua quando alguém desce as águas do batismo. A história da igreja continua quando alguém ouve a voz do chamado de Deus e obedece. A história da igreja continua através da minha vida, através da sua vida. A história da igreja só vai ser concluída quando chegarmos a Jerusalém Celestial. Até lá, vamos escrever essa história. Deus é o dono da história, mas Ele nos dá o privilégio de fazermos parte dessa história. Queridos irmãos, no contexto dessa passagem, então Paulo chama esses irmãos, lá no capítulo 20, verso 17, diz assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Paulo está em Mileto, e nesse encontro Paulo orienta os pastores, fala da sua partida, e neste verso que lemos na introdução, fala da vida ministerial. Paulo declara que sua vida pertence ao Senhor. Não considera algo que deva se apegar, pelo contrário, deseja servir ao Senhor com toda a sua vida, força e vigor. Tem uma canção antiga do Logos que diz que quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Meu amado irmão, Deus não chama apenas o pastor, todos nós somos chamados. Amém? Você está chamado para servir. A história dessa igreja continua porque irmãos continuaram, irmãos não desistiram, que diante das lutas e das dificuldades, irmãos não pararam. Houve momentos que pensaram até: vamos entregar a chave para o pastor Sérgio e vamos fechar. Mas o dono da história, o dono da igreja, colocou no coração dos irmãos continuar. A história da igreja continua. Queridos, alguém já disse: quando Deus chama uma pessoa, Ele ordena que vá e morra. Dietrich Bonhoeffer deu a sua vida pela palavra de Deus. Quando alguém chama você, quando Deus chama você, não dê as costas ao chamado de Deus. Cumpra aquilo que o Senhor colocou na tua mão. E faça sempre com alegria, com amor, com temor. Você vai limpar o chão? Limpe com alegria. Hoje eu ouvi um testemunho de um pastor que estava contando que quando ele chegou na igreja tinha um irmão para fazer a limpeza da igreja.
E ele ficou preocupado. Olha, eu já passei em algumas igrejas que eles tiveram problemas com processos trabalhistas. Ele falou: tomar cuidado com esse irmão. O irmão, antes do pastor chegar, o irmão já estava lá e limpava tudo. E ele chama esse irmão e pergunta: irmão, mas o irmão não sabe nada da igreja. Não, pastor, eu quero, louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui limpando o templo da igreja. E um dia ele, pastor, chegou e viu aquele irmão limpando o banco e falando, e ele pensou: o que está acontecendo? Ele chegou perto e ele viu aquele irmão dizendo o seguinte: Senhor, obrigado. Obrigado a Deus porque o Senhor me dá o privilégio de limpar os bancos da tua igreja, montar a tua igreja. Eu era um bêbado, eu estava totalmente perdido, mas o Senhor me resgatou, o Senhor restaurou minha família. Sabe o que eu quero dizer para você e para mim, nessa história, meu amado? Todos os dias eu tenho que agradecer ao Senhor, porque eu estava morto, eu estava perdido, Ele me achou. Eu não poderia me achar. Um perdido não consegue se achar. Às vezes a gente faz umas perguntas bem sem lógica, né? Você pergunta, a pessoa perdeu alguma coisa, pergunta: onde você perdeu? Se eu soubesse onde tinha perdido, não tinha perdido. Às vezes a gente acha que pode por nós mesmos nos acharmos. Mas como já diria Agostinho de Hipona, eu só me encontro quando eu encontro com Deus. Eu só sei quem eu sou quando eu me encontro com Deus. E foi Ele que veio, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não foi você que se salvou, não, meu irmão. Você achar que você é mérito, o merecedor da salvação, é um dos maiores enganos e engodos de Satanás na tua vida. Salvação é dom, é graça de Deus. Eu não mereço, você não merece. Ele nos deu a salvação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sozinho, eu seria como alguém se debatendo nas águas. E quando alguém está se debatendo nas águas, ele vai afundar, porque ele perde toda a sua força e afunda. Benjamin Warfield vai dizer o seguinte: que Deus faz conosco como o salva-vidas faz. E quando você está se debatendo, você vai perder suas forças. O salva-vidas nunca vem pela frente da pessoa que está se afogando. Sabe por quê? E se ele vier pela frente, a pessoa vai afundar. Então ele vem por trás. Conta-se uma história que certa vez um pastor estava no acampamento de pastores, né, Silvestre? Acampamento de pastores, e de repente alguém fala: fulano estava se afogando. E lembraram que tinha um dos pastores ali que era nadador profissional. E chamaram ele, e ele ficou ali. Você não vai fazer nada. E ele lá. E o cara se debateu. Quando o cara parou de se debater, o pastor entrou, salvou, trouxe aquele homem para a margem. Alguns não entenderam e falaram: você é sádico, você esperou isso acontecer para poder salvá-lo? E ele, no calma, respondeu: se ele tivesse entrado na água, naquele momento que ele estava desesperado, se debatendo, ele ia se agarrar em mim e alguns dos dois afundar. Deus espera você parar de se debater, você achar que pode achar salvação pelos seus méritos, você achar que merece, e quando você entender que é graça de Deus, aí Ele te salva. Não pense que a salvação é mérito do Senhor, é graça de Deus, é graça do Senhor. Assim como chamado, Deus não chama, e aqui, desculpa você que está acompanhando de casa, você que está aqui, Deus não chama vagabundos. Vou repetir: Deus não chama desocupados. Eu fico triste quando eu ouço aquele testemunho, ou para mim é um testemunho, de alguém falando assim: eu tentei fazer tal coisa, não deu certo, tentei fazer tal coisa, não deu certo, tentei outra coisa, não deu certo. Então eu entendi que Deus me chamou para ser pastor. Não. O verdadeiro chamado pastoral, e aqui todos os pastores estão aqui podem testemunhar isso, quando você está no auge até, profissionalmente, quando você acha que está tudo bem, aí Deus faz aquela reviravolta na tua vida. Heitor ia ser advogado, hoje está cuidando de algo. Daniel estava lá em Cuba, Deus tirou Daniel de Cuba. Pastor Nilton
trabalhava com vendas. Hoje, cuida de almas. Eu falo para você, olhe para as Escrituras, você não vai ver Deus chamando ninguém de ocupado. Todos os homens que Deus chamou, tanto no Antigo como no Novo Testamento, estavam trabalhando, estavam se dedicando. Deus não chama a gente que está desocupado, a gente que acha que não tem o que fazer você pastor. Esses, na verdade, como disse John Dorothy, tem aqueles que foram chamados, tem aqueles que foram assoviados. Tem muita gente que pensa, Deus me chamou. Mas você já viu aquela história do homem que estava lá trabalhando, ele devia estar um sol lascado, ele está deitado lá no canavial. Ele está deitado no canavial falando, ele vê lá, vai VPC. Ele entendeu, vai para o campo. Ele chega para o pastor e fala, Deus me chamou para ser pastor. Como que é isso? O pastor sabia da vida trabalhada aqui, irmão. Porque, olha, irmãos, eu creio piamente, Deus usa 4 caminhos para nos mostrar o chamado. Primeiro, a tua família, a tua igreja, você, se Deus não falar no teu coração, não tem chamado. E o seminário, eu vejo o seminário como uma forma também de revelar, porque teologia não desvia ninguém, teologia revela desviado. E aquele homem chega, o pastor começa aí, o pastor fala, tá bom, me explica isso aí, conta essa história melhor. Não, pastor, olha, Deus me chamou, estava lá no campo de VPC. Eu entendi que é vai para o campo. Pastor, tá, então me explica isso. Não, pastor, olha só. E aí ele começa a contar. Não, porque não é. Eles estavam falando com Deus na Serra Dente. E de repente Daniel entrou na arca. E lá na cova estava José. O pastor olhou para ele, filho, você não tem que chamar, não. O que você viu lá VPC não é para o campo, vai plantar cana. Tem muita gente que confunde chamado pastoral com isso. Deus chama, quando Deus chama, algumas marcas são identificadas em chamado. E a primeira marca do ministério pastoral, na minha visão, no meu texto nós vemos, a primeira marca do ministério pastoral é vida relacional. Pastor foi chamado para viver em relacionamento, para cultivar relacionamentos. Olha só comigo no verso 24. Porém, nada considero a minha vida preciosa, desde que eu complete a minha carreira. E a palavra de carreira, meus amados, está ligada ao curso da vida. Como eu tenho caminhado com as pessoas, como eu tenho me relacionado com as pessoas. Você não foi criado para ser um ser isolado. Quando Deus criou o homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos de gente. Pastoreio. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez alguém vai dizer: você é antiquado. Pastor, tem que ter cheiro de ovelha. Pastor, não é para ficar dentro de gabinete, não. Pastor, é para caminhar junto com as ovelhas. Temos um momento de gabinete? Temos. É necessário? Sim. Mas pastor, tem que estar junto com ovelhas. Nenhum pastor que não anda junto com o seu rebanho não é pastor. A palavra carreira. Paulo diz que a sua prioridade era cumprir, completar. Aqui temos a ideia do teleios, do concreto, da concretude. A mesma expressão usada por Paulo na carta aos Gálatas, para falar do objetivo, a finalidade da lei. A finalidade do ministério pastoral, nós começa com vida relacional. Eu não consigo compreender, não entra na minha cabeça, o pastor que fala assim: eu não consigo conversar com gente. Não tem. Pastor tem que estar com gente. Pastor lida com gente. Seria a mesma coisa do médico falar: eu não sei fazer cirurgia. Pastor lida com gente, irmãos. Muitos pastores começaram bem, mas ao longo da caminhada perderam o foco das suas vidas.
Muitos pastores não cuidam da sua vida pessoal, esquecem a recomendação de Paulo a Timóteo: cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Quero dar um conselho aqui para vocês, igreja: cuide do seu pastor. Cuide do seu pastor. Mirem o seu pastor. Eu aprendi essa palavra amigo quando eu fui menino da nossa associação aqui. Que tinha no mês de junho, tem um amigo do pastor. E a nossa associação, irmãos, foi a pioneira a fazer isso. E outras associações hoje estão fazendo, estão mimando os pastores no dia do pastor. Eu posso dizer assim que eu sou pastor privilegiado, abrindo parênteses aqui, porque a minha consagração foi no dia 12 de junho de 99, no dia da homenagem aos pastores lá na Igreja Batista da Vila Maria. Então eu sou o pastor Xodó. Queridos, quando eu falo mimar, cuidar do pastor, é cuidar em todas as áreas. Ore pela vida do seu pastor. Traga um docinho do pastor de vez em quando. Você vai fazer não vou dizer o nome do santo, eu vou falar do milagre. Uma ovelhinha minha, recentemente, ele foi para uma cidade. Aliás, duas. Uma trouxe doce de leite e outra trouxe queijo. Não é o presente em si, mas é o fato de você lembrar do seu pastor. Cuide do seu pastor. Igreja, invista no seu pastor. Mande seu pastor para fazer cursos. Mande seu pastor. Agora, esse momento da vida do Emerson está difícil para ele poder corrigir os pastores. Mas a partir do momento que ele deixar de ser pastor parcial e se tornar integral, igreja, mande o pastor para o acampamento. Sabe por quê? O pastor também precisa ser alimentado. Nós alimentamos, nós também precisamos ser alimentados. Nós cuidamos, mas nós também precisamos ser cuidados. Pastor Emerson, cultive relacionamentos saudáveis. Relacionar, irmãos, a palavra em si já diz: relacionar é criar laços. E não nós. Crie laços, não crie nós. Porque laços abençoam, libertam. Nós obrigam, nós apertam, nós transformam. Você pode viver um relacionamento familiar, de amizades, profissionais, acadêmicos, com nós ou laços. Tem muitos casamentos hoje que estão indo a fracasso, porque já não tem mais um laço matrimonial, mas tem um nó. E quando você perceber que está virando um nó, peça a Deus sabedoria para tornar um laço. Porque laço enfeita, laço traz beleza, laço traz ternura. Relacionamentos, nós podemos adoecê-los. Alguém já disse que cada um que passa por nós, deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Cada pessoa que passa pela sua vida vai deixar um pouco dela e levar um pouco de você. Eu não sei quantos anos o pastor Emerson vai ficar aqui. Nosso desejo é que seja um ministério único. Mas pode ser que amanhã Deus leve o Emerson para outro lugar. Assim como Paulo reúne o povo ali, reúne os presbíteros, manda ele encontrar em Mineiro e diz a aqueles irmãos: para concluir a obra. Faça a obra do Senhor. Mas, em segundo lugar, a segunda marca do ministério está na vida ministerial. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete minha carreira e ministério. Recebido do Senhor. Parece ser redundante, e essa redundância é proposital. Precisamos entender que a prioridade do ministério está em completar o ministério. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas: corris bem, quem vos impediu de continuar correndo? Se pensarmos e entendermos que a palavra ministério é serviço, nós vamos ter sabedoria para continuar a nossa caminhada ministerial. E aqui eu não me refiro apenas ao ministério pastoral, a todo o ministério da igreja. Aquele que é vocacionado para cuidar das crianças, aquele que é vocacionado para a parte administrativa, aquele que é para a oração, aquele que é para a evangelização. Faça o que Deus te colocar em tuas mãos. Exerça o ministério.
ministério da melhor forma possível, porque você não está fazendo para homens, está fazendo para Deus. A prioridade do ministério está em servir. E a palavra que Paulo usa aqui é a palavra diaconia. Nós batistas separamos os pastores e diáconos. Mas na verdade, olhando para as Escrituras, todos nós somos diáconos. Todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos chamados para cuidar. Aquela canção antiga que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo para eles. Quantas pessoas começaram bem o ministério, mas no meio do caminho se perderam? Paulo, ele tinha plena convicção que seu ministério foi dado por Deus. O que nos sustenta na vida ministerial é a convicção do chamado. O que vai sustentar o pastor Hélio na sua frente dessa igreja é a convicção do ministério pastoral, do seu chamado. Você sabe por quê, irmãos? Na vida ministerial, há coisas, agora falando do pastor, na vida do pastor, há coisas que às vezes você não vai falar nem com a tua esposa. Ah, você não confia na esposa? Não, confio. Eu amo a minha esposa, confio demais na minha esposa. Mas muitas vezes eu não vou compartilhar coisas para poupá-la, para cuidar dela, para poupá-la. Tem coisas que vai ser só você e Deus. Vai ser só você, no quarto com o Senhor. E aí a gente vai entender que na vida ministerial, na nossa vida, a gente tem um momento de solitude, nós sós com Deus. Aqueles momentos em que não é que faltam os amigos, mas é que você é só você e Deus. As solitudes ministeriais. Eu, graças a Deus, tenho um grupo de amigos. Eu não tenho 1 milhão de amigos como o Roberto Carlos, porque isso também não existe. Mas eu tenho pessoas que eu posso orar, chorar, brincar, rir. Uma delas aqui, eu soubesse. A gente se conheceu ainda na década de 90 no seminário. O Silvestre era menos, né? Era metade desse homem aí. Mas o coração continua o mesmo. De servo de Deus. De homem comprometido com o reino e com a palavra de Deus. Cumprir o ministério implica não apenas começar bem, mas continuar bem e terminar bem. Muitos se perdem no caminho porque esquecem que foram chamados para pastorear. Não fomos chamados para gerenciar, para administrar, e sim fomos chamados para pastorear. Somos pastores, não somos profissionais. Lembre-se sempre disso. Você foi chamado para pastorear. Às vezes nós assumimos algumas responsabilidades porque a gente não vai deixar também sem fazer. Mas a prioridade do ministério pastoral é cuidar de gente. Eu oro para que essa igreja aqui cresça de tal maneira que o pastor Emerson, além de ficar tempo integral na igreja, não tem que quebrar a cabeça com partes administrativas. Não é, Silvestre? Acho que o sonho de todo pastor, não é isso, pastor Nilton? O sonho de todo pastor seria esse: cuidar apenas não, cuidar do rebanho. Mas aí a gente tem que mexer com o CNPJ, com o IPTU, com outras siglas mais que não apareceram aí, culto administrativo, sessões extraordinárias, tem que comprar não sei o quê. E no final das contas, sempre sobra para quem? O pastor. Mas lembre-se, a nossa prioridade é cuidar de vidas. Precisamos sempre lembrar que recebemos o ministério do Senhor. Ser ministro é ser um dispenseiro da graça. A dispensa não é nossa, a dispensa é de Deus. Mas sempre a responsabilidade de cuidar e alimentar o povo de Deus com a palavra de Deus. Isso nós vemos nitidamente na vida e no ministério de Paulo, sempre cuidando de trazer a palavra com temor e tremor diante de Deus. Isso também eu tenho visto na vida do Emerson. O Emerson não sabe, mas eu vou falar aqui um segredo. Se é segredo, não é para falar, né? Mas vamos falar aqui. Como diz o Silvestre, eu sou maluco para guardar segredo, né? Eu acompanho você.
Eu vejo os seus sermões. Estou de olho no Senhor. Não é sempre, mas a gente está sempre acompanhando. Eu gosto de ouvir o Silvestre pregando, eu gosto de ouvir o Emerson, porque pastor ele precisa ser cuidado também, irmãos. Tem que ouvir sua qualidade da alimentação que o Emerson vem trazendo para a igreja. O empenho, a dedicação, o cuidado na preparação dos sermões. Olhe pelo seu pastor. E aqui vou dizer mais uma coisa: dê livros do seu pastor. Dê livros. Vai lá, é claro, não vai dar essa ideia, né? Não vai dar, vai ter livros com profundidade. Dê livro, como a gente costuma dizer, não deixe livro do seu pastor. Se você deixa livro. E terceiro e último lugar, que o tempo urge. A terceira marca do ministério está na vida de testemunho. Vida relacional, vida ministerial e vida de testemunho. A palavra empregada aqui por Paulo é a palavra martírio. Isso implica em dar a sua vida por uma verdade. O ministério está falando que temos uma única e absoluta verdade: o Evangelho da graça de Deus. O papel do pastor é anunciar o Evangelho redentor de Jesus Cristo. O compromisso do pastor é com a palavra de Deus. E nesse tempo que nós estamos vendo hoje, alguns estão colocando a palavra como não mais palavra. Ah, não, a Bíblia não é mais a palavra de Deus, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser questionada. Se um dia o pastor subir aqui no púlpito e falar que a Bíblia precisa ser atualizada, fica com a Bíblia e dispensa o pastor. Já falei para ninguém, um dia que eu chegar lá e falar: irmãos, olha, não vou mais ler a palavra não, agora vai ser os meus pensamentos. E manda embora. O compromisso do pastor tem que ser a palavra de Deus. Escondida a palavra do meu coração, e ela é lâmpada para os nossos pés. Nós batistas somos conhecidos, ou fomos conhecidos como o povo da Bíblia, ou o livro da capa preta. Hoje tem da capa, mas o importante é o conteúdo. Mas nós somos conhecidos pelo princípio de que a Bíblia é nosso livro de regra, fé e prática. Tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, tudo que nós praticamos, fica de todo com a palavra de Deus. A palavra não serve para a nossa vida, porque a palavra revela o Cristo ressurreto. Quando falamos em Evangelho, estamos falando das boas novas, estamos falando da maravilhosa graça de Deus. Esse Evangelho que transforma vidas, que liberta, que restaura casamentos, que restaura vidas. Pregamos porque cremos nessa verdade. Pregamos porque cremos que este livro pode transformar vidas. Fomos e somos chamados, somos transformados todos os dias pelo poder do Evangelho redentor de Jesus. Ele que nos libertou. Somos testemunhas com nossa vida, porque somos frutos da graça de Deus. O papel do pastor, como pregador, é ser despenseiro dessa graça. O papel do pastor, como líder, é viver essa graça nos relacionamentos. O papel do pastor, como ovelha do bom pastor, é lembrar que não é dono do rebanho. O rebanho pertence ao Senhor. Nós somos servos do bom pastor. A igreja pertence ao Senhor. E a igreja tem que cuidar do seu pastor. Eu quero terminar essa palavra dizendo a você: e olha, que nós sabemos o privilégio de cooperar com o reino de Deus. O reino não é nosso. Essa igreja não foi organizada por homem simplesmente, mas porque Deus permitiu, há anos atrás, Vila Medeiros começar o trabalho aqui, começar na casa da irmã Maria, que foi isso, né? Na casa da irmã Maria. E aí vocês ouviram aqui o testemunho do vice-presidente da igreja, do Silvio, que foi criança lá. E assim a igreja continua, a história da igreja continua.
Nós queremos que esse ministério, nós queremos que aquilo que o pastor Emerson que seja um ministério abençoador, nós vamos ser sobre a vida do pastor Emerson. Pastor Emerson vai pastorear, mas eu quero dizer para vocês: pastoreio é uma via de mão dura. O pastor só pode pastorear quem quer ser pastoreado. E quem se deixa pastorear. Pastor nenhum muda a vida das pessoas. O pastor vai te ajudar na sua caminhada. Mas se você não quiser mudar, não vai acontecer mudanças. Einstein dizia o seguinte: fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é, no mínimo, burrice. Você está vendo que as coisas não estão dando certo e continua fazendo o mesmo jeito, no mínimo, burrice. Então, eu sempre falo para as minhas ovelhas lá, elas são testemunhas aqui. Quando você não concordar com algo que o pastor está falando, fazendo, ore para que Deus mude ou a sua mente, ou a mente do pastor, ou a mente dos dois. Lembre-se que o pastor também é um ser humano, sujeito a falhas, mas que ele é um homem escolhido por Deus para cuidar de vocês. Então cuide do seu pastor e ele vai cuidar de vocês também. Amém? Eu quero quebrar o protocolo aqui e dizer a vocês: tem um hino que nós vamos cantar agora. Eu vou pedir o apoio do pastor, do meu pai, pastor Milton Quaresma. Venha, Paulinho, venha. Nós temos um hino que é o hino dos pastores, é o hino 579. É isso? Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois a Cristo, soberano galardão. Vai ser colocada a letra aqui, alguém vai colocar a letra aqui, e nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar com muita alegria esse hino. Hino 579, mas ele é um hino estilo militar, tá? Estilo militar. Vamos à capela mesmo, fica tranquilo. A irmã já está vindo aqui. 579, cantor cristão. Isso, vai ser. Já pedi para deixar separado. Eu sou regente. Muito bom, mesmo bandeira em casa. Tá? Estava roubando aqui um piano que tinha aqui. Depois o teclado. Primeiro se terminado, depois o coisa. Maurício pode tocar. Você prefere a capela? Maurício vai tocar. O senhor me ajuda, tá? Dá um remédio aí. Um remédio. Não podem afligir.
E eu quero chamar aqui a diretoria da igreja, juntamente com o pastor Emerson. Esse é o momento, pode sentar, irmãos. Esse é o momento histórico, momento espiritual. Meu querido Emerson, eu quero, nesse momento, como pastor interino dessa igreja, entregar a você o cajado dessa igreja. O cajado, esse símbolo aqui é para puxar a ovelha, aqui é para afugentar os outros. O cajado para essa finalidade. Aqui traz a ovelha, às vezes é uma botidinha na perna, e aqui é para afugentar, que aqui não tem conta, devia ter uma conta, é para afugentar os outros. Porque infelizmente aparecem muitos lobos aí no meio do caminho. Então, pastor Emerson, com muita alegria, honra e prazer que eu passo as suas mãos no cajado, simbolizando assim uma autoridade capital. Eu quero fazer um minuto aqui. Dois vice-presidentes, um à direita e um à esquerda. Sua direita ou minha direita? Agora, ó, levante o cajado. Vocês, é assim que a igreja deve estar com o pastor, sustentando o pastor, cuidando do pastor, respeitando o pastor. Igreja, diretoria, unidos com o pastor. Que Deus abençoe, meu querido. Amém? E agora, o pastor fica aqui com a irmã Tamires, e os irmãos podem descer. Eu quero dar a palavra para a Eliane. Glória a Deus. Agora nós temos um pastor, né? Vamos homenagear o nosso pastor. Mais fácil. Tudo começou, né? O pastor já falou aqui, mas eu vou parar rapidinho também com as palavras. Nós sabemos que tudo começou no dia 17 de 10 de 2021, quando o pastor Emerson veio com sua família para pregar em nossa igreja pela primeira vez. Ficamos encantados. Senhor, é esse o pastor que queríamos para a nossa igreja. E começamos a orar a Deus e pedir, até para o pastor Sérgio deixar que ele ficasse aqui uma vez, né? E o pastor Sérgio também queria ele lá na Brinquedeiras. Mas continuamos orando, né, irmãos? E esperando em Deus para que o nosso pastor viesse. Então, no dia 8 de maio de 2022, tivemos o prazer e a alegria em dizer para a igreja que daquela data em diante, o pastor Emerson e sua família fariam parte da nossa igreja e agora é o nosso pastor. E nesse dia, as palavras do pastor foram: a vitória é nossa, a vitória é nossa. E com o passar dos dias, dos meses, irmãos foram chegando, nossas famílias, novas famílias, e o amor aumentando. Tamires, mulher séria, sempre centrada, muito sincera, mulher de oração, muito observadora e temente a Deus, zelosa com os filhos e com a sua casa. E os meses foram passando, e para a honra e glória do nosso Deus, o pastor Sérgio marca a data do culto de posse do pastor Emerson na nossa igreja. Batista em Vila do Espírito. Data essa que se cumpre hoje, dia 14 de janeiro de 2023. Por isso nós, como igreja, queremos em primeiro lugar agradecer a Deus que ouviu as nossas orações e nos deu um pastor temente a Deus, que ama a palavra de Deus e é apaixonado em anunciar Jesus para as pessoas. Segundo, que possamos aprender e crescer
através dos seus ensinamentos, das mensagens, dos conselhos e dos exemplos. E terceiro, saímos todos juntos a anunciar o Evangelho de Cristo para aqueles que necessitam conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, não esqueça, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Nos repreenda o cajado, né? Nos corrija, nos exorte com toda paciência, por favor. E doutrina, pois sabemos que isso se faz necessário para o nosso crescimento. A palavra do Senhor, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 4, diz assim: pastoreai o rebanho do Senhor, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa de glória. Pastorear uma igreja não é uma tarefa fácil. Por isso, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão por o Senhor se dispor a este chamado do Senhor para com as nossas vidas. Ser pastor é um grande privilégio, mas também é um grande desafio. É uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. O nosso sentimento é de te agradecer, honrar e interceder pela sua vida, que se dedicou a alcançar e edificar vidas na presença do Senhor, assim como as nossas. Pastor, em todo o tempo, nos momentos de solidão, lembre-se, Deus está presente. Nos momentos de angústia, que Cristo seja o seu amparo. Nos momentos decisivos, que Deus sempre lhe oriente. Nos tempos de escuridão, que Jesus brilhe e ilumine os seus caminhos. Nos tempos de guerra, lembre-se que Cristo é o nosso general de guerra e não pare de lutar. Nos momentos de dúvida, lembre-se que Deus é a certeza. Nos tempos de estabilidade, cuidado para não cair. Nos momentos em que a tempestade vir, lembre-se, Jesus está no seu barco. Nos momentos de fraqueza, lembre-se que Deus é a sua força e a rocha inabalável. Nos tempos de alegria, celebre e entregue a Deus o seu louvor. Nos tempos tumultuados, que Deus lhe conceda a paz incomparável. Nos momentos de aflição, tenha bom ânimo, pois Cristo venceu. Em todo o tempo, ame, ore, seja grato e fiel, sabendo que o Pai Celestial nunca o abandonará. Em todo o tempo, lembre-se também que há uma igreja que te ama, que te admira e ora por ti. Que Deus te abençoe muito, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém? Pastor, senta lá rapidinho. É muita revelação. Rapidinho, eu gostaria de convidar as irmãs que nós vamos louvar ao Senhor comigo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer por esse dia especial. Pastor Thalys, aqui é a homenagem da MCM. Eu sei que se tivesse oportunidade, cada uma ia falar algo para o pastor. Porque nós amamos,
esse departamento dirigido por mulheres, assim está a nossa diretora, a Socorro. Então a gente deseja que o Senhor seja bênção na nossa igreja, como já está sendo, né? Continuando sendo, e que nos abençoa. Eu vou orar em vez de falar. Tem um versículo na Bíblia, Salmo 126, 3. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Uma delas é Deus ter ouvido as nossas orações. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Primeiramente, meu Deus, te agradecendo por essa oportunidade de nós estarmos reunidos aqui na tua casa, Senhor. Quero te agradecer, Deus. O Senhor ouviu as nossas orações. Hoje a gente tem um pastor. Eu sou grato a Ti, juntamente com a família, Deus, abençoando, deitar e levantar. Nós não sabemos quais são as necessidades dessa família, mas o Senhor sabe. O Senhor vai abençoando, protegendo, livrando de todo mal, para que possamos estar aqui a cada dia, desfrutando dessa oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor. Nos ajuda, Deus. A igreja está agradecida por o Senhor ter ouvido as nossas orações. Deus, obrigado por esse momento tão especial. E perdoando os nossos pecados, Senhor. E nos ajuda a cada dia mais viver a Tua palavra e conduz o nosso pastor. Que ele venha trazer mensagens edificantes, para que possamos entrar na igreja e sair diferente, como a gente já está saindo, Deus. Sou grata a Ti por tudo e abençoando a cada um de nós que estamos aqui presentes, Deus. Obrigado, obrigado por todos que estão aqui hoje junto com a gente. Sou grata a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, graças a Pai em Cristo.
Tem um bolo do Bahia te esperando lá para experimentar. Só que falando isso para massagear um pouco aí seu coração. Mas tem alguns registros que eu não posso deixar de fazer. Primeiramente, eu quero agradecer pela vida do Ananias Paulo Araújo Santana. Se põe de pé, por favor. Pode se assentar. Ananias Paulo Araújo Santana é da Bahia, é baiano, amigo de infância. Só eu e você sabem o que nós passamos, né? E hoje você está aqui contemplando o testemunho do seu amigo. E você conheceu minha mãe, que um dia segurou a minha camisa e disse: eu não vou perder você para o mundo. E você está aqui hoje, obrigado pelo esforço, por estar aqui. Faça esse pedido, esse agradecimento especial a você, porque a gente tem uma história muito linda junto. E nós estamos aqui hoje porque Deus tem sido bom para conosco. Irmãos, Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. E quando esse um voltou para agradecer, Jesus falou: cadê os outros? Foi algo que chamou a atenção de Jesus. A ingratidão, ela chama a atenção de Jesus. Quando eu vim a São Paulo, eu vim a trabalho e de fato não fluiu. E eu conheci o pastor Silvestre, que me acolheu, me abraçou. No momento que deu tudo errado, eu liguei para o pastor Silvestre para pagar os meus boletos. Eu falei: pastor, deu tudo errado, te conheço em poucos meses. E ele falou: Deus sabe o que está fazendo. Você está passando por um momento difícil, mas você vai ser acolhido. E a partir daí nós criamos uma relação muito bacana com o pastor Silvestre. Só que ele não me conhecia, mas foi através do pastor Félix. E ele falou: o pastor Félix é meu amigo íntimo, meu amigo pessoal. E se ele recomendou você, a minha casa é a sua casa. E eu comecei a caminhar com o pastor Silvestre. E depois eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Sérgio. O pastor Sérgio me chamou para tomar um café, ele gosta de tomar café. E nesse dia, eu não sei se eu posso dizer graças a Deus, mas nesse dia eu estava sem o cartão, então ele pagou o café. Mas ele falou que no próximo café eu ia pagar, e eu paguei, devo moeda. E o pastor Sérgio me chamou para cooperar com ele na igreja, em Vila Medeiros. Aí depois que eu fui, peguei o carro, fui Franco da Rocha conversar com o pastor Silvestre e falei assim: o pastor Sérgio me chamou para cooperar com ele. Que aí o pastor Silvestre falou: por que você está me dizendo isso? Eu falei: porque primeiro te conheci. Independente de proposta, você me abraçou e eu vou estar contigo até o fim. Aí o pastor Silvestre revelou o mistério. Ele falou: eu que te recomendei. Pastor Sérgio é um amigo pessoal. E eu que recomendei ele para você. Talvez você pergunta para mim: por que você fez isso? Nessa caminhada cristã, eu tenho aprendido a não negociar algumas coisas. E algo que eu não negocio se chama lealdade. Lealdade. Por isso que eu fui até você e conversar contigo. Se você falasse não vá, eu não iria. Naquele momento, a voz de Deus iria soar a sua voz para a minha vida, porque você é um canal de bênção para a minha vida. O pastor Sérgio me abraçou, me indicou para a Vila do Estado, me recomendou para a Vila do Estado, e eu falei para ele: você está sendo bênção na vida de um jovem pastor. Eu lembro que também prestou um concurso e fez um curso de soldadora de tubulação. Ela ia na indústria procurar emprego e todo mundo pediu experiência. Como você vai ter experiência se ninguém te dá oportunidade? Então o pastor Sérgio me deu essa oportunidade. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu encontrei a Silvana, eu encontrei o Fábio, mas a pessoa que eu mais tive contato foi o Fábio. O Fábio tem um temperamento semelhante ao meu. Se você manda um áudio para ele, ele vai mandar 10 áudios no seu WhatsApp. Esse é o Fábio. E a gente conversava, e aquela alegria, e eu simples conversando, a gente foi criando uma história, e hoje nós estamos aqui. Mas essa história é uma história que nós estamos construindo juntos. Pastor Emerson tem muito que aprender. Muito que aprender. E eu estou aberto a caminhar e aprender com vocês. Eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, vocês que veio de fora e veio de longe. Mas para finalizar, eu queria chamar a atenção para 3 palavras que tem tudo a ver com esse momento que nós
palavra é graça. Não é uma vaidade em excesso, sabe? Mas quando eu olho no espelho, só há uma resposta para estar aqui. Não tem mérito pessoal. Tem muita gente melhor do que eu, que entende mais Bíblia do que eu, que tem mais conhecimento do que eu, que tem mais gabarito do que eu. Mas não é para quem quer, nem para quem pode. É para quem Deus se compadece. E é pela graça que eu estou aqui para pastorear você. Não há mérito, não há qualificação, não há currículo. Vamos estudar, vamos nos dedicar, mas não podemos perder de vista que é a graça de Deus. A segunda coisa, amor. É o amor que nos move. Não é o amor égos, mas o amor água. Não é o amor filial, o filial vai depender do seu grego, mas é o amor água. O amor de sacrifício, o amor de entrega. E a terceira é comunhão. Comunhão, estarmos juntos. E isso é interessante, quando chega o pastor novo da igreja, o pastor olha para as ovelhas e as ovelhas olham para o pastor. E ele fica naquela coisa, como é que ele é, como é que elas são. Só que no decorrer da caminhada, a gente vai estreitando o relacionamento, que às vezes quando Deus direciona o pastor para uma outra realidade, a igreja chora. Aquilo que no começo era desconfiança se tornou um amor, ao ponto de extrair lágrimas dos nossos olhos. Que possamos caminhar reconhecendo nossa fragilidade, o quanto precisamos aprender, mas que viemos viver isso, a graça, o amor e a comunhão. Escolha o que é, por favor. Vamos orar, agradecendo, mais uma vez agradecer ao pastor Sérgio, agradecer ao Bruno, ao pastor Silvestre, ao pastor Iadinael, ao pastor Urbano, uma bênção na nossa vida. Quando eu cheguei, ele também chegou. Obrigado por tudo, pela vida de vocês. Sempre Deus eterno, Pai. Nós reconhecemos que é pela tua graça que aqui estamos. Obrigado pela vida de cada irmão que está. Obrigado pela vida dos pastores. Eu me vejo aqui no meio desses pastores, Senhor, aquele que tem pouca experiência. O quanto eu preciso aprender com esses irmãos. Eu creio que o Senhor vai proporcionar ambientes para desfrutarmos dessa maturidade e crescermos juntos. Senhor, essa igreja não é do homem, essa igreja é do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a igreja passou por um momento difícil, mas houve pessoas que acreditaram, perseveraram, e hoje essas pessoas talvez estão indo lá atrás e voltando no tempo presente, dizendo: Deus, o Senhor nos surpreende. Nós só temos que te agradecer, Pai. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, comunhão do Espírito e o amor de Deus possa repousar sobre cada um de nós, não apenas hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém. E a vitória é? Deus abençoe.